Olá, estamos dando continuidade a esses vídeos nos quais a gente está fazendo explicações básicas sobre os sistemas de gestão da qualidade como ferramenta didática de apoio à disciplina Gestão da Produção no âmbito do curso de Engenharia Civil da UFMG. Nos vídeos anteriores nós falávamos sobre controle de processos, depois evoluímos no sentido de mostrar que os sistemas de gestão da qualidade aumentaram o seu nível de abrangência e conceitualmente passaram a ter maior relevância na medida que a gente trabalha com sistemas de gestão da qualidade, como é o caso da ISO 9001, e falávamos resumidamente dos conceitos que estão por trás da ISO 9001 e da estrutura da norma. Voltamos a repetir de que não é o escopo desses vídeos a gente fazer o detalhamento, a explicitação desses requisitos, não é porque esse material, o conteúdo da ISO 9000, assim como do SIAC, o Sistema de Avaliação de Conformidade das Construtoras, vai estar disponibilizado aos alunos, e segundo porque existe uma quantidade grande de material, inclusive vídeos, que também vão ser disponibilizados, já anteriormente produzidos, que podem explicar melhor esse material. O que a gente queria destacar nesse momento é o fato de que, como a ISO 9001 é um sistema de gestão da qualidade aplicável a qualquer tipo de empresa, no sentido de que eu posso falar de empresas industriais, por exemplo, da metalmecânica, eletroeletrônica, siderúrgica, posso aplicar em empresas de serviços. Em outras palavras, a ISO 9001 pode ser uma norma que eu vou utilizar numa fábrica de aviões como uma Boeing, numa montadora como uma General Motors ou Ford ou Fiat, mas também num hospital, numa academia, num hotel. Em função disso, os requisitos que estão explicitados na norma têm que ser necessariamente mais genéricos, eles não podem ser específicos de um determinado setor, justamente porque a norma tem um papel de ser uma norma de referência para todos os setores. Então, o que alguns setores fizeram, e foi o caminho que foi adotado no Brasil, no âmbito do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o PBQPH, foi, de alguma forma, especificar ou tornar mais específicos os requisitos que compõem aí boa parte dos capítulos da ISO 9001, de tal forma que eles se tornassem mais apropriados, menos genéricos, de novo, mais específicos para aqueles segmentos. Foi o que foi feito no Brasil no âmbito do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. Então a gente passou a trabalhar com, entre aspas, uma ISO 9001 detalhada, apropriada às empresas de serviços e obras no âmbito da construção civil. Isso chamou-se, no âmbito do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade de Habitat, do SIAC, uma sigla, Sistema de Avaliação da Conformidade, que, como eu disse, é essa ISO detalhada, que vocês vão ter a oportunidade de estudar. Mas para a gente entender melhor o contexto disso, talvez seja interessante a gente entender qual é a estrutura do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, o PBQPH. O PBQPH tem aproximadamente 20 anos de existência e ele é um programa que, na minha visão, e acho que na visão de outras pessoas, tanto no mercado como no âmbito acadêmico, é um programa que teve muitos resultados positivos, significativos, por vários motivos. Talvez um motivo relevante tenha sido o fato de que ele foi fruto de uma articulação multi-institucional, ou seja, não foi uma iniciativa do governo, de certa forma, colocada para a sociedade ou imposta. O programa foi fruto de uma série de acordos dos diversos grupos ou de entidades ou de representantes das cadeias da cadeia de produção da construção civil, tanto o setor público como o setor privado, que se organizaram e foram trabalhando juntos. O segundo aspecto é que isso foi feito de uma maneira contínua. Basta vocês verem que o programa tem aí aproximadamente 20 anos, passou por vários governos, portanto não foi um programa de momento. Eu diria que ele se aproxima, vamos dizer assim, de uma atitude de governança, de uma política de Estado e não de um governo específico, né? A estrutura dele se manteve ao longo de vários governos, passando por filosofias de governo diferentes, e essa continuidade permitiu que esse programa fosse aprimorado, vamos dizer assim.
PBQPH, ele de alguma forma se inspirou num programa anterior, que não era específico da construção civil, que era o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que é anterior ao PBQPH, mas que também tinha esse princípio de introduzir ações sistêmicas e organizadas na cadeia de produção da indústria de uma maneira geral, de tal forma que a indústria brasileira pudesse se modernizar e chegar a patamares internacionais de qualidade e produtividade. Esse programa foi concretizado no âmbito da construção civil como o PBQPH. E o PBQPH ele tem basicamente 3 grandes projetos. Ele tem um Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação, que dá as diretrizes e supervisiona esse programa. Hoje ele está dentro da Secretaria Nacional da Habitação, no âmbito do Ministério de Desenvolvimento Regional, né? Hoje que eu digo agora em agosto, setembro de 2020. E debaixo, vamos dizer assim, do CETEC, nós temos 3 grandes programas que representam, entre aspas, o sucesso do PBQPH e são programas que estão harmonizados entre si, eles conversam entre si. Por isso que a gente fala de um programa, são projetos, o SIAC, o CIMAC, o SINAT, essa sopa de letrinhas a gente já vai explicitar, que conversam entre si. O SIAC vamos dizer assim, a ISO 9001 das construtoras. Busca avaliação da conformidade do sistema de gestão da qualidade das construtoras. E como eu disse antes, seria a ISO 9001 detalhada e aplicável às empresas de serviços e obras. O CIMAC é um projeto voltado à qualidade dos materiais de construção. O foco é o combate à não conformidade na fabricação, na importação e distribuição desses materiais. E o SINAT é um projeto que visa a avaliação técnica de produtos ou sistemas construtivos, quer sejam eles inovadores e convencionais. E como eu falei, esses 3 projetos do programa conversam entre si. O SIAC, que é esse Sistema de Avaliação de Conformidade das Empresas, ele tem várias especialidades técnicas. A gente está falando de execução de obras, e aí então é como se eu pegasse a ISO 9001, explicitasse uma série de requisitos que vocês oportunamente vão ver e ler, e esses requisitos podem ser aplicados a obras de edificações, obras de saneamento básico e obras viárias e de artes especiais. Não é que são 3 sistemas, é o mesmo sistema, mas você tem variações fundamentalmente quando você fala de quais atividades construtivas no canteiro de obra, que a gente chama de serviços controlados, vão ser efetivamente controlados e quais são os materiais que vão ser controlados. Voltando um pouquinho, dentro da estrutura da ISO 9001 e do SIAC, é natural que você tenha controle dos processos de produção. Esse controle de processos de produção envolve, por exemplo, a definição de padrões de execução e de controles de execução sobre uma série de atividades construtivas críticas. Se eu estou pensando numa edificação, a gente está falando, por exemplo, da alocação da obra, de fundação profunda, de superestrutura, etc. Então eu vou ter serviços que são controlados. Para que eu desenvolva esses serviços ou atividades construtivas, os materiais que vão ser utilizados naquele processo específico também tem que ser controlados, tem que ser objeto de controle. Então eu vou ter materiais controlados para esses serviços. Ora, o conjunto desses serviços e materiais correspondentes a esses serviços pode variar se eu estou falando de edificações, de obras de saneamento básico, obras de artes especiais. Nesse sentido, então, que a gente tem essas especificidades dentro dessa especialidade técnica de execução de obras, que é a do Sistema de Avaliação da Conformidade, o SIAC, que vocês vão ver com calma, como eu já falei várias vezes. O segundo projeto dentro do PBQPH é o CIMAC, que diz respeito à qualificação de empresas de materiais, componentes e sistemas construtivos. O objetivo aqui é garantir que os fabricantes de materiais coloquem no mercado produtos que estejam de acordo com as normas e que tenham o desempenho esperado. Não adianta nada, ou adiantaria muito pouco, uma empresa construtora ter todo um sistema de qualidade, todo um cuidado na execução dos seus projetos,
nos controles de atividades construtivas nas obras, se depois os materiais que ela utilizasse não estivessem dentro da norma, que um bloco não tivesse as dimensões corretas, não tivesse o FBK correspondente, ou que um aço não tivesse a resistência à tração mínima requerida e assim por diante. Então, o SIMAC é dividido em programas setoriais, que a gente chama de PSQs, Programas Setoriais de Qualidade. Mais ou menos como se os fabricantes de um determinado material se reunissem e formassem um programa setorial de qualidade. Então tem lá o programa setorial da qualidade do aço, por exemplo, ou o programa setorial da qualidade do cimento. Então esses fabricantes se organizaram, definiram padrões de qualidade para aquele produto e o PSQ faz a auditoria das empresas, dos seus produtos. É como se eu dissesse que eles têm, entre aspas, um selo de qualidade. Esse selo de qualidade é conferido por entidades independentes, são as chamadas entidades gestoras, elas são acreditadas ou credenciadas, sei lá, no âmbito do PBQPH. No fundo, então, eu tenho programas setoriais para os distintos materiais que vão evoluindo no sentido de combater a não conformidade dos componentes e dos sistemas. E por que os sistemas conversam? Porque no âmbito do SIAC, ou seja, as empresas que têm os sistemas de gestão da qualidade, elas, em geral, priorizam a utilização dos materiais que têm os seus PSQs, têm os seus programas setoriais da qualidade no âmbito do SIMAC. Concretamente, no SIAC, ou seja, no Sistema de Qualidade das Construtoras, se diz que se eu vou comprar um material de construção de uma empresa que está dentro de um PSQ, de um Programa Setorial da Qualidade, portanto ela tem, entre aspas, o selinho da qualidade do produto, eu estou dispensado de fazer os testes, verificações, validação desse produto. Eu tenho que ter a certeza de que esse produto foi produzido por uma dessas empresas que está dentro do PSQ. Agora, se eu vou comprar um material de uma empresa que não está num PSQ, então eu, como construtora, vou ter que fazer todas as verificações para garantir que esse material atende a norma de desempenho, a 15575 e assim por diante. Então, os programas fomentam um ao outro, né? É interessante para as empresas construtoras comprarem materiais de empresas que tenham, entre aspas, esse selinho da qualidade, como a gente comentou antes. Finalmente, nós temos um terceiro projeto dentro do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que é o SINAT, Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores e Sistemas Convencionais. Qual que é o objetivo do SINAT? É avaliar, e a gente tem aí duas condutas, avaliar produtos inovadores ou avaliar sistemas convencionais com base nos requisitos de segurança, habitabilidade, sustentabilidade que estão definidos pela norma de desempenho. Falando de uma maneira simplificada, né, para a gente simplificar só para tornar a coisa mais didática, no SINAT eu vou fazer avaliação de produtos ou sistemas ou convencionais inovadores e verificar se eles estão atendendo a norma de desempenho, a 15575. Por que a gente fala de convencionais e de inovadores? Produtos inovadores são aqueles pelos quais a gente não tem uma norma técnica. Então vamos imaginar que um determinado fabricante está lançando no mercado um determinado sistema de vedação, mas que ele ainda não é normatizado, não tem as normas correspondentes. Mas ele pode ser interessante porque ele confere produtividade, qualidade, melhoria de desempenho. No fundo, eu tenho um grande mecanismo para estimular a inovação do setor. Agora, esse fabricante não pode colocar no mercado, aliás, ele não vai colocar no mercado para uso em habitações um produto que de alguma forma não esteja validado. Então o que o SINAT faz é, através de toda uma estrutura que está muito bem montada, é avaliar o desempenho desses sistemas que são inovadores. Agora, se eu já tenho um sistema que é, entre aspas, convencional, ou seja, normatizado, vamos imaginar, por exemplo, uma alvenaria em blocos de concreto, sendo que os fabricantes desse bloco estão dentro de um PSQ. O sistema já é normatizado, existem normas para fabricação, para execução da alvenaria e assim por diante.
Agora, pode ser interessante, como de fato é, que o SINAT faça a avaliação do desempenho dessa alvenaria. Então, ele vai verificar qual que é o desempenho térmico, acústico, com relação a segurança com relação a incêndio, etc. Isso vai ser disponibilizado para as construtoras. Concretamente, no âmbito do SINAT, você tem grupos de especialistas que são indicados por uma série de entidades e são nomeados lá pela Secretaria Nacional de Habitação, no âmbito do Ministério de Desenvolvimento Regional. Esses especialistas fazem a análise dos sistemas inovadores ou convencionais. Essa análise depois é referendada por um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho do SINAT, e as informações que estão ali quando os produtos, quer sejam inovadores, quer sejam convencionais, estejam aprovados, ou seja, estão atendendo a norma de desempenho, esses produtos geram fichas técnicas e essas fichas técnicas vão estar disponibilizadas para as empresas. No caso dos produtos inovadores, a gente chama de documentos de avaliação técnica, ou DATEX. No caso daqueles produtos que são convencionais, como é o caso por exemplo, de uma alvenaria de blocos de concreto, como eu citei antes, eu vou ter a chamada ficha de avaliação de desempenho. Se vocês entram lá no site do Ministério de Desenvolvimento Regional, vocês podem acessar gratuitamente tanto os documentos de avaliação técnica como as fichas de avaliação de desempenho. Portanto, é como se eu tivesse uma biblioteca com informações de desempenho dos sistemas construtivos. Pode ser inviável, normalmente vai ser inviável, por exemplo, que uma construtora mande lá para um organismo de avaliação técnica, por exemplo, o IPT, para dar um exemplo aleatório, podia ser outro, fique claro aqui que não é nenhuma propaganda, não tem nenhum interesse comercial quando eu cito uma entidade, apenas para exemplificar, tornar mais didático o vídeo. Pode ser inviável que uma construtora execute lá uma alvenaria no laboratório do IPT para fazer análise de resistência ao fogo e verificar se aquela parede é para chama, corta-fogo, etc. Agora, se a entidade, né, que reúne os fabricantes de bloco de concreto faz isso, os testes são feitos por uma instituição credenciada, a gente chama de ITA, Instituição Técnica Avaliadora, que é credenciada no âmbito do SINAT, para fazer esses ensaios e depois são publicados, o que a consultora vai fazer? Olha, ela vai pegar o bloco dela e dizer, olha, esse bloco é de uma empresa que está no âmbito do PSQ, está num desses programas setoriais da qualidade que a gente mencionou antes. Portanto, ela tem qualidade do bloco dela de acordo com o que o PBQPH ou SIMAC entende como qualidade. O teste foi feito, portanto, eu posso assumir que a minha parede vai ter características com relação à resistência ao incêndio, ao fogo, similares ao que está aparecendo lá na FAD, na ficha de avaliação de desempenho. Lógico que ideal seria todo mundo fazer todos os testes, mas isso não é viável nem do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico. Então eu tenho como se fosse são fichas de referência que me permitem avaliar o desempenho dos produtos. E de novo a gente observa aqui a relação entre os programas. Assim como as empresas que têm sistemas de qualidade priorizam a utilização de materiais e componentes que estão no âmbito dos PSQs, do SIMAC, também dentro do sistema de qualidade se pede que se considerem as especificidades, as avaliações e as diretrizes para os produtos constantes lá nos documentos de avaliação técnica dos produtos inovadores ou nas fichas de avaliação de desempenho dos produtos convencionais no âmbito do SINAT. Então, uma empresa está desenvolvendo lá o projeto de um novo edifício. Está prevendo que nesse edifício eu vou ter lá uma vedação em drywall. Então, o sistema de qualidade pede que eu vá lá, olhar a ficha de avaliação de desempenho do drywall, considerar as características que ele tem, isso vai alimentar o meu projeto, vai ser entrada de projeto, vai alimentar os controles tecnológicos que a empresa tenha, porque o SIAC exige que a gente elabore um plano de controle tecnológico, essas fichas de avaliação de desempenho podem servir como referências para a gente qualificar fornecedores e fazer as especificações de compra desses materiais, daí a gente falar da harmonização desses sistemas, como eu comentei agora.